Vivemos em uma geração fascinada por respostas rápidas. Todos querem entender imediatamente o significado de cada notícia, de cada conflito internacional, de cada mudança política, de cada avanço tecnológico. Basta surgir um novo acontecimento para milhares de análises aparecerem em poucos minutos. Pessoas tentam conectar fatos, prever cenários, imaginar consequências e construir interpretações sobre o futuro. Essa busca por compreensão é natural. Afinal, ninguém gosta de viver cercado por incertezas. No entanto, existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Quanto mais tempo gastamos tentando controlar aquilo que ainda não aconteceu, menos tempo dedicamos àquilo que Deus deseja fazer em nossa vida agora. Talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa época. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e, ao mesmo tempo, nunca fomos tão facilmente distraídos. A informação deixou de ser algo que procuramos. Agora, ela nos encontra o tempo inteiro. Ela aparece nas telas, nas notificações, nas conversas, nos vídeos, nas manchetes e até mesmo nos momentos em que tentamos descansar. Aos poucos, quase sem perceber, nossa atenção passa a ser moldada por aquilo que é urgente, enquanto aquilo que é verdadeiramente importante acaba sendo deixado para depois. Pense por um instante. Quantas vezes você abriu a Bíblia nesta semana com o mesmo interesse com que acompanhou as notícias dos últimos dias? Quantas vezes dedicou alguns minutos em oração antes de procurar novas informações sobre o que está acontecendo no mundo? Essas perguntas não têm o objetivo de provocar culpa, mas sim reflexão. Porque talvez o problema nunca tenha sido buscar entender os acontecimentos atuais. O verdadeiro risco surge quando essa busca ocupa o lugar que pertence ao nosso relacionamento com Deus. É interessante perceber que esse fenômeno não começou agora. Ao longo da história, a humanidade sempre viveu momentos de grande expectativa diante das mudanças do mundo. Impérios surgiram e desapareceram. Guerras transformaram continentes. Descobertas revolucionaram a maneira como as pessoas viviam. Cada geração acreditava estar diante de acontecimentos extraordinários. E em todas essas épocas, homens e mulheres de fé enfrentaram exatamente o mesmo desafio: permanecer firmes enquanto tudo ao redor parecia mudar rapidamente. Talvez seja por isso que os ensinamentos de Jesus continuam tão atuais. Quando lemos os evangelhos, percebemos que ele nunca incentivou uma vida baseada no medo. Também não ensinou seus discípulos a viverem dominados pela ansiedade sobre o futuro. Pelo contrário, em diferentes momentos, Jesus direcionava o olhar das pessoas para algo muito mais profundo. Ele falava sobre permanecer vigilante, sim, mas essa vigilância começava no coração. Era uma vigilância marcada pela oração, pela perseverança, pela fidelidade e pela confiança em Deus, não pelo desespero diante das circunstâncias. Enquanto isso, o mundo ao redor continuava cheio de conflitos, desafios políticos, injustiças e incertezas. Nada disso era ignorado, mas também não se tornava o centro da vida daqueles que desejavam seguir a Deus. Existe uma diferença muito importante entre estar atento ao que acontece no mundo e permitir que o mundo controle completamente nossos pensamentos. Hoje, essa diferença parece cada vez menor. Somos constantemente convidados a viver em estado de alerta permanente, como se cada nova notícia exigisse imediatamente nossa atenção absoluta. Isso gera cansaço, ansiedade e uma sensação de que nunca sabemos o suficiente. Talvez você já tenha sentido isso. Você acompanha um acontecimento importante. Logo depois, surge outro ainda mais impactante. Antes que consiga refletir sobre o primeiro, aparece uma nova crise, uma nova discussão, uma nova previsão, uma nova tecnologia, um novo motivo para preocupação. A impressão é que o mundo nunca desacelera. Mas existe uma pergunta que permanece silenciosa em meio a toda essa agitação.
Quem está moldando nosso coração enquanto tudo isso acontece? Essa talvez seja a pergunta que ninguém está fazendo sobre os últimos acontecimentos. Não apenas o que eles significam para o futuro da humanidade, mas o que eles estão produzindo dentro de cada um de nós. Eles estão fortalecendo nossa esperança ou alimentando nosso medo? Estão nos aproximando de Deus ou apenas aumentando nossa curiosidade? Estão produzindo discernimento ou apenas acumulando informações? Porque existe uma enorme diferença entre conhecer muitas notícias e possuir verdadeira sabedoria espiritual. Quando observamos a Bíblia, percebemos que Deus sempre valorizou muito mais a transformação do coração do que o simples acúmulo de conhecimento. Saber mais nunca foi o objetivo final. O objetivo sempre foi viver de maneira diferente. É possível conhecer inúmeros detalhes sobre acontecimentos mundiais e ainda assim continuar distante de Deus. Da mesma forma, alguém pode não compreender todas as respostas sobre o futuro e, mesmo assim, viver uma fé profundamente sólida, cheia de paz, esperança e confiança. Talvez este seja um dos maiores contrastes da nossa geração. Nunca produzimos tanta informação e, ao mesmo tempo, enfrentamos uma enorme dificuldade para encontrar silêncio. O silêncio necessário para ouvir a voz de Deus. O silêncio que permite examinar nosso próprio coração. O silêncio que transforma a leitura em meditação, conhecimento em sabedoria e informação em discernimento. Sem esse espaço, corremos o risco de viver apenas reagindo ao que acontece ao nosso redor, sem perceber aquilo que Deus deseja realizar dentro de nós. Enquanto todos perguntam o que acontecerá com o mundo nos próximos meses, talvez a pergunta mais importante seja outra. Como estará nossa fé quando esse tempo passar? Estaremos mais próximos de Deus do que hoje? Nossa esperança será maior? Nosso amor pelo próximo terá crescido? Nossa confiança estará firmada nas manchetes ou na palavra? Essas perguntas não costumam aparecer nos debates mais populares, mas talvez sejam justamente as que farão maior diferença na maneira como enfrentaremos qualquer cenário que venha pela frente. E é exatamente nesse ponto que nossa reflexão começa a ganhar um novo significado, porque talvez a maior resposta que estamos procurando não esteja escondida em alguma notícia extraordinária, mas na maneira como decidimos viver cada dia diante de Deus, enquanto o mundo continua mudando ao nosso redor. Existe uma expressão muito conhecida que diz que aquilo que ocupa nossa atenção acaba moldando nossa vida. Quanto mais pensamos em determinado assunto, mais ele influencia nossas emoções, nossas decisões e até mesmo a maneira como enxergamos a realidade. Essa afirmação parece simples, mas nunca foi tão verdadeira quanto agora. Vivemos cercados por estímulos constantes. Notícias chegam a todo instante. Especialistas apresentam opiniões diferentes. Vídeos prometem respostas definitivas. Redes sociais transformam qualquer acontecimento em um debate mundial em poucos minutos. Nesse ambiente, manter o coração em paz se tornou um dos maiores desafios da vida cristã. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem um cansaço que não conseguem explicar. Não é apenas um cansaço físico, é um desgaste emocional e espiritual provocado pela sensação de que precisamos acompanhar tudo, entender tudo e responder a tudo. Parece que, se ficarmos algumas horas longe das notícias, perderemos alguma informação essencial. Mas será que Deus realmente espera que vivamos dessa maneira? Ou será que estamos permitindo que a velocidade do mundo determine o ritmo da nossa alma? Quando observamos a criação, percebemos algo interessante. Deus nunca trabalhou na velocidade da ansiedade humana. As estações continuam chegando no tempo certo. O nascer do sol acontece todos os dias sem atraso. Uma árvore não cresce de um dia para o outro. Uma semente permanece escondida por um longo período antes de produzir frutos. A natureza inteira nos
Ensina que as coisas mais importantes da vida acontecem através de processos. Entretanto, nossa geração foi acostumada à instantaneidade. Queremos respostas imediatas, crescimento imediato, soluções imediatas e muitas vezes até mesmo uma espiritualidade imediata. Mas a fé nunca funcionou dessa maneira. A maturidade espiritual é construída lentamente. Ela nasce nas pequenas escolhas que quase ninguém vê. Ela cresce quando decidimos permanecer fiéis, mesmo nos dias comuns, quando aparentemente nada extraordinário está acontecendo. É fácil buscar a Deus durante grandes crises. O verdadeiro desafio é continuar buscando-o quando a rotina parece normal, quando o mundo segue seu curso e quando ninguém está observando nossa caminhada. Talvez esse seja um dos ensinamentos mais profundos que podemos tirar dos acontecimentos atuais. Independentemente das mudanças que aconteçam ao nosso redor, Deus continua chamando seu povo para uma vida de constância, não uma fé baseada em emoções passageiras, mas uma confiança construída diariamente. Isso significa abrir a Bíblia mesmo quando não sentimos vontade. Significa continuar orando mesmo quando as respostas parecem demorar. Significa amar o próximo, mesmo quando o ambiente ao nosso redor incentiva o egoísmo. Esse tipo de preparação dificilmente se torna manchete, mas é exatamente ela que fortalece o coração. Enquanto milhões de pessoas procuram descobrir o próximo grande acontecimento, talvez Deus esteja perguntando algo muito mais pessoal. Como está a sua comunhão comigo? Essa pergunta muda completamente a perspectiva, porque de repente deixamos de olhar apenas para fora e começamos a olhar para dentro. Descobrimos que a maior batalha talvez não esteja acontecendo nas manchetes internacionais, mas no interior do coração humano. É ali que diariamente escolhemos entre alimentar a esperança ou o medo, cultivar a confiança ou a ansiedade, desenvolver o discernimento ou simplesmente reagir ao fluxo constante de informações. Pense em quantas vezes Jesus chamava as pessoas para olhar além das aparências. Enquanto muitos estavam preocupados apenas com acontecimentos externos, ele direcionava a atenção para aquilo que realmente transformava a vida. Não porque os acontecimentos fossem irrelevantes, mas porque o estado do coração sempre foi mais importante do que as circunstâncias. Essa verdade continua extremamente atual. Podemos acompanhar tudo o que acontece no mundo e ainda assim deixar escapar aquilo que Deus deseja fazer em nós. Vivemos em uma época marcada por um fenômeno curioso. Nunca houve tanta conexão entre as pessoas e, ao mesmo tempo, tantos relatos de solidão. Nunca tivemos tantas ferramentas para nos comunicar e, ainda assim, tantos corações aflitos. Nunca existiu tanto acesso ao conhecimento e, mesmo assim, tantas dúvidas sobre o sentido da vida. Isso revela que o problema mais profundo da humanidade não pode ser resolvido apenas com mais informação. Existe uma necessidade espiritual que continua presente em cada geração. É exatamente por isso que os ensinamentos de Cristo permanecem tão relevantes, independentemente das mudanças tecnológicas, culturais ou políticas. Quando falamos sobre Israel, Jerusalém e outros lugares tão importantes na história bíblica, é natural que despertem curiosidade. Esses locais carregam um significado profundo para milhões de pessoas ao redor do mundo e continuam sendo objeto de estudo, oração e reflexão. Porém, talvez o maior aprendizado que podemos tirar da própria narrativa bíblica seja este: Deus sempre chamou seu povo para viver de maneira diferente, não apenas para observar os acontecimentos da história. O conhecimento tinha um propósito muito maior do que satisfazer a curiosidade. Ele deveria produzir transformação, e talvez seja justamente aí que encontramos a pergunta que ninguém está fazendo. Não basta perguntar o que está acontecendo no mundo.
precisamos perguntar o que está acontecendo conosco enquanto o mundo muda. Nossa fé está crescendo, nossa esperança continua firme. Estamos nos tornando pessoas mais pacientes, mais misericordiosas, mais comprometidas com a verdade. Ou estamos apenas acumulando preocupações que roubam nossa paz? Existe uma diferença enorme entre viver atento e viver assustado. A vigilância ensinada por Jesus nunca foi sinônimo de pânico. Ela era um convite para permanecer desperto espiritualmente, com o coração preparado para viver cada dia de maneira fiel. Quem compreende isso percebe que o verdadeiro preparo não acontece apenas quando surgem grandes acontecimentos, mas principalmente durante os dias aparentemente comuns. É nas pequenas decisões que construímos uma fé capaz de permanecer firme quando chegam os momentos difíceis. Talvez seja exatamente por isso que Deus continua falando ao coração das pessoas em meio ao barulho do mundo. Enquanto tudo parece acelerar, Ele continua convidando para um relacionamento que produz paz. Enquanto as notícias mudam diariamente, Sua palavra permanece a mesma. Enquanto opiniões se multiplicam, seus ensinamentos continuam apontando para um caminho de esperança, equilíbrio e confiança. E talvez essa seja a maior resposta que poderíamos encontrar em tempos como os nossos. Não viver dominados pela ansiedade sobre aquilo que ainda não aconteceu, mas permitir que Deus transforme quem somos hoje, porque é essa transformação que nos prepara para enfrentar qualquer amanhã. Chegando até aqui, talvez você tenha percebido que a pergunta mais importante nunca foi descobrir qual será a próxima manchete ou qual acontecimento ocupará os noticiários nos próximos dias. A verdadeira pergunta sempre foi outra: o que Deus espera de nós enquanto tudo isso acontece? Porque, se formos sinceros, é muito mais fácil tentar interpretar o mundo do que permitir que Deus transforme o nosso próprio coração. É muito mais confortável analisar os erros da sociedade do que reconhecer nossas próprias necessidades espirituais. No entanto, toda vez que abrimos as Escrituras, percebemos que Deus começa sua obra exatamente por esse caminho. Antes de mudar o cenário ao nosso redor, Ele deseja mudar quem somos por dentro. Talvez você tenha notado que vivemos em uma época onde quase tudo é medido pela velocidade. Quanto mais rápido, melhor. As respostas precisam chegar imediatamente. As soluções precisam ser instantâneas. As opiniões surgem antes mesmo que os fatos sejam completamente compreendidos. Esse ritmo acelerado acaba influenciando também nossa caminhada espiritual. Muitas pessoas procuram experiências rápidas, respostas definitivas e sinais extraordinários, quando Deus frequentemente trabalha através da constância, da perseverança e da fidelidade diária. É nesse ambiente silencioso que uma fé madura começa a crescer. Existe algo muito interessante quando observamos a vida daqueles que permaneceram firmes em diferentes momentos da história bíblica. Eles enfrentaram períodos de paz e também tempos de grande dificuldade. Viram impérios surgirem e desaparecerem. Testemunharam momentos de alegria e também de profunda tristeza. Mas havia algo em comum entre eles. Sua confiança não estava baseada na estabilidade do mundo, e sim na fidelidade de Deus. Essa diferença muda completamente a maneira como enfrentamos qualquer cenário. Quem depende apenas das circunstâncias vive constantemente inseguro. Mas quem aprende a confiar em Deus encontra uma estabilidade que nenhuma notícia consegue retirar. Pense por um instante em como o medo costuma funcionar. Ele sempre direciona nossos olhos para aquilo que não podemos controlar. O medo nos faz imaginar cenários, criar hipóteses e gastar energia tentando antecipar acontecimentos futuros. A fé faz exatamente o contrário. Ela direciona nosso olhar para aquele que permanece no controle, mesmo quando não compreendemos todas as circunstâncias. Isso não significa ignorar a realidade nem fechar os olhos para os desafios do mundo.
significa escolher e conscientemente onde colocamos nossa confiança. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre viver preocupado e viver preparado. A preocupação nos prende ao amanhã. O preparo espiritual nos fortalece para viver o hoje. Enquanto muitos perguntam o que acontecerá nas próximas semanas, Deus continua perguntando como estamos vivendo este dia, como tratamos nossa família, como cuidamos das pessoas ao nosso redor, como respondemos às dificuldades, como usamos nosso tempo, como cultivamos nossa vida de oração, como permitimos que Sua palavra molde nossos pensamentos. São essas escolhas, repetidas diariamente, que constroem um coração firme. É interessante perceber que os maiores ensinamentos de Jesus nunca dependeram das circunstâncias externas para fazer sentido. Amar o próximo continua sendo necessário, independentemente da situação do mundo. Perdoar continua sendo indispensável. Buscar primeiro o reino de Deus continua sendo um chamado para cada geração. Permanecer vigilante continua sendo um convite permanente. Confiar no Pai continua sendo possível mesmo quando existem perguntas sem resposta. Esses princípios atravessaram séculos sem perder sua força, porque não dependem das mudanças do mundo. Eles permanecem atuais exatamente porque falam diretamente ao coração humano. Talvez a pergunta que ninguém está fazendo sobre os últimos acontecimentos seja justamente esta: será que estamos permitindo que essas mudanças nos aproximem de Deus ou apenas ocupem cada vez mais nossos pensamentos? Porque existe uma enorme diferença entre estar informado e estar preparado. Informação pode preencher a mente por alguns instantes. A presença de Deus transforma uma vida inteira. Informação muda todos os dias. A palavra permanece para sempre. Informação desperta curiosidade. O relacionamento com Deus produz esperança, paz e discernimento. Imagine como seria nossa rotina se dedicássemos à oração a mesma atenção que dedicamos às notícias. Imagine quantas decisões seriam diferentes se, antes de procurar novas informações, nós buscássemos sabedoria diante de Deus. Talvez descobríssemos que muitas das respostas que tanto procuramos não chegam através de uma manchete, mas através de um coração que aprende a confiar. Deus continua falando, não apenas através dos grandes acontecimentos da história, mas também nos momentos silenciosos em que abrimos espaço para ouvir sua voz. O mundo continuará mudando. Novas tecnologias aparecerão, novos conflitos surgirão, novas discussões ocuparão as redes sociais. Novas perguntas serão feitas, mas existe algo que permanece absolutamente inalterado. Deus continua sendo fiel. Sua graça continua disponível. Sua misericórdia continua se renovando a cada manhã. Seu convite continua aberto para todos aqueles que desejam caminhar com Ele. Essa é uma esperança que não depende das circunstâncias. É uma esperança construída sobre um fundamento que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Por isso, talvez o maior aprendizado desta reflexão seja compreender que o verdadeiro preparo nunca começa tentando descobrir tudo sobre o futuro. Ele começa quando permitimos que Deus transforme nosso presente. Começa quando substituímos a ansiedade pela confiança, o excesso de informações pelo discernimento, a pressa pela perseverança e o medo pela esperança. É assim que uma fé sólida é construída. Não em um único momento extraordinário, mas através de uma caminhada constante, humilde e sincera diante do Senhor. E talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual essa pergunta quase ninguém está fazendo, porque ela exige uma resposta pessoal. É muito mais fácil analisar os acontecimentos do mundo do que analisar o próprio coração. Mas é justamente nesse encontro entre nossa sinceridade e a graça de Deus que a verdadeira transformação acontece. Quando isso ocorre,
Deixamos de viver apenas reagindo às circunstâncias e passamos a viver guiados por uma esperança que não muda conforme as manchetes. Se esta reflexão trouxe algo novo para você, escreva nos comentários: "Meu coração está preparado" ou "Quero viver com discernimento". Essas palavras podem fortalecer outras pessoas que também desejam caminhar com mais sabedoria e confiança em Deus. E conte também qual parte desta mensagem mais falou ao seu coração. Nos próximos vídeos, continuaremos refletindo sobre os desafios do nosso tempo à luz da palavra, buscando compreender não apenas o que acontece no mundo, mas principalmente como podemos permanecer firmes, vigilantes e cheios de esperança enquanto Deus continua conduzindo a história.